A Coreia tem uma unidade de forças especiais de elite chamada 709, uma das melhores do país. Recentemente, tiveram a sua tradicional cerimônia de promoção, onde os lutadores lutaram entre si até que houvesse apenas um vencedor. Mas desta vez apenas uma pessoa foi capaz de a deter. Após a cerimônia, todos os combatentes não puderam continuar a servir e foram necessárias 448 semanas para reconstruir a unidade. Como resultado, todos os participantes apresentaram as suas demissões. Para reter combatentes valiosos, o comando foi obrigado a demitir o mesmo John Kim, que se tornou uma lenda. 3 anos depois, John Kim conseguiu um emprego civil. No escritório, enquanto tentava concentrar-se, de repente é atingido na cara por um guardanapo amarrotado. Chefe do departamento, Jeff, pergunta indignado por que é que John considera a empresa um hotel e se atreve a adormecer no trabalho. John pede desculpa timidamente e olha para o guardanapo, tentando perceber o que lhe foi atirado. Jeff explica com desdém que são os seus lenços de papel usados e ordena a John que os deite fora, pois não há um caixote do lixo por perto. Mal se conseguindo conter, John permanece em silêncio e pega no seu smartphone para expressar as suas emoções. Indo à rede social, escreve um longo post sobre como o seu chefe lhe atira guardanapos e sugere a criação de uma estrutura para despedir funcionários prejudiciais. Depois de desabafar, John expira, lamentando não poder matar o patrão, pois é apenas um civil. De repente, aparece uma mensagem no telefone. Ele, como escravo de uma sociedade capitalista, tem uma hipótese. De repente, uma luz vermelha acende-se na têmpora esquerda dos seus óculos e um arrepio percorre a sua espinha. Uma interface de realidade aumentada surge nas lentes dos óculos de John com a mensagem: registro concluído. Ouve-se uma voz misteriosa na sua cabeça, chamando-o de P099 e informando que o primeiro teste já começou. John tenta tirar os óculos, mas atiram-lhe um cabo para a têmpora, avisando-o. Sem óculos há mais de 60 segundos. Um choque elétrico. Intrigado, John recorda que estes óculos foram lançados pela empresa há muito tempo, mas eram comuns. Os seus pensamentos são interrompidos pela voz de uma mulher. A colega Arabella aproxima-se, percebendo que John parece estranho. Ele tenta explicar, mas uma voz na sua cabeça ameaça chocá-lo se falar. João decide não arriscar e responde que está bem. Arabella fica sinceramente feliz e oferece-se para um encontro depois do trabalho. Jeff junta-se à conversa, sugerindo ironicamente um bar para reuniões privadas. Acrescenta que John terá de trabalhar até tarde para que Arabella possa passar a noite com ele. Jeff sugere sarcasticamente que Arabella não deve prestar atenção a quem faz horas extra por causa da sua incompetência. Arabella, não impressionada com as suas palavras, vai-se embora, dizendo que vai voltar a AOS seus negócios, deixando John e Jeff sozinhos. John luta para se conter, perguntando-se o que se passa com o seu chefe. De repente, uma voz na cabeça de John diz que o algoritmo de criação da missão está completo e pede-lhe que analise as pessoas que o rodeiam. John olha para Jeff e os óculos começam a digitalizá-lo, mostrando as suas informações pessoais, enquanto o chefe se irrita com o silêncio de John. Jeff fica irritado, mas a atenção de John é atraída pela informação. Jeff foi escolhido como alvo da missão. Os óculos relatam que John tem de ordenar ao seu chefe que pare de praguejar, ameaçando puni-lo pelo incumprimento. Jeff sai, exigindo que John o siga, e a personagem principal fica perdida na tentativa de compreender o que se está a passar. A contagem decrescente para o castigo começa quando John tenta descobrir de onde vêm os pontos. Tempo está a esgotar-se e John recebe uma notificação. A sua taxa de derrota atingiu os 50%. John, confuso, tenta perceber o significado da mensagem e decide verificar a sua conta bancária. Para seu horror, o equilíbrio cai subitamente para metade em poucos segundos. Furioso, John bate na mesa gritando que é tudo um circo, mas mesmo assim acalma-se e vai para o telhado por ordem do chefe. No telhado, Jeff começa a apontar o dedo a John, perguntando-lhe se enlouqueceu. Jeff admite que odeia pessoas como John, acreditando que o evita não por medo, mas por desprezo. John fica em silêncio, percebendo que tem de se conter, pois o seu trabalho é importante para ele. De repente, a provocação de Jeff é interrompida por Arabella, que pergunta: "Trocista, a John se é estúpido." Ela acrescenta docemente que John deve estar terrivelmente cansado, porque hoje em dia, mesmo trabalhando até o limite, é difícil comprar uma casa. Arabella afirma que, por vezes, vale a pena deitar tudo para o inferno e mostra o gravador em que gravou o bullying de Jeff.
Jeff, furioso, tenta agarrá-la, gritando que ela se permite. Mas desta vez, John não hesita. Intercepta a mão de Jeff, impedindo-o de tocar em Arabella. O patrão, cada vez mais furioso, exige deixá-lo ir, praguejando ainda mais. Os óculos registram a agressividade de Jeff e dão-lhe uma nova tarefa: acertar-lhe no pomo de Adão. Jeff liberta-se e dá um soco na cara de John com toda a força que consegue, declarando que o colocará no seu lugar. Mas John estava cansado disso. Esquiva-se facilmente e desfere um golpe preciso na garganta do boss. Jeff cai no chão, e John pede a Arabella que haja como se nada tivesse acontecido. Os óculos relatam a conclusão bem-sucedida da missão e devolvem todos os fundos perdidos a John. Jeff esforça-se para se levantar, continuando a insultar John e a perguntar-lhe como se atreveu a bater no chefe. Os óculos registram o seu comportamento e dão a John uma nova tarefa: espancar Jeff por uma recompensa 5 vezes superior. Enfurecido, Jeff volta a atacar John com um poderoso golpe. Mas John esquiva-se facilmente, vai pelas costas de Jeff e começa a sufocá-lo. Passados alguns segundos, o chefe perde os sentidos e John larga-o calmamente, deixando o seu corpo cair de bruços no chão. Os óculos informam John de que a tarefa foi concluída com sucesso, e ele fica feliz por saber que tem agora 170 milhões de won na sua conta. Recorda como conseguiu recentemente este emprego, sonhando com uma vida tranquila. Mas tudo mudou a partir do momento em que os óculos começaram a dar-lhe missões, mudando completamente a sua realidade. A cada tarefa concluída, John aumentava a sua riqueza, atingindo uns impressionantes 580 milhões de won. John sai para o telhado para desfrutar da sua riqueza recém-adquirida, mas a sua alegria é interrompida por um helicóptero que surge do nada transportando uma pequena mala. Drone voa para mais perto e deixa cair uma caixa negra em frente a John, pairando no ar. Abrindo a mala, John vê o bilhete dourado e o drone informa-o que o seu teste foi aprovado. Drone acrescenta que John está agora liberado para a missão principal: recolher 1 bilhão de won numa semana, caso contrário todo o seu dinheiro será redefinido. Voltando ao escritório, John reflete que ainda faltam 420 milhões para completar a missão. John dá uma vista de olhos mais atenta ao Golden Ticket e percebe que permite pedir emprestado até 100 milhões por utilização. Pensa que ainda não tem informações sobre os óculos estranhos. Apercebendo-se de Jeff, John decide chamá-lo. Jeff gela de horror ao ouvir a voz de John e não reage, como se estivesse paralisado de medo. Aproximando-se, John diz calmamente que tem uma pergunta. Jeff solta um grito agudo de medo, chocado com a sua presença. John tapa a boca de Jeff para o impedir de gritar e pede-lhe que responda com calma à pergunta sobre a origem dos óculos. Jeff, a tremer, diz que não sabe de nada e nunca viu óculos assim noutros funcionários. John tenta perceber se o seu chefe está a mentir, mas os seus pensamentos são interrompidos por uma notificação sobre uma nova missão. Encantado, prepara-se rapidamente, declarando que hoje sairá mais cedo e sai alegremente do escritório. Chegados ao local indicado, a cobertura de um prédio em construção, João olha em redor, tentando perceber o que o espera. Os óculos informam John que a recompensa pela conclusão da tarefa é de 300 milhões de won e anunciam o início de uma competição entre os participantes. De repente, acendem-se lâmpadas de construção, iluminando uma caixa sobre uma enorme bobina. John aborda cuidadosamente o caso, perguntando-se como é que ele foi ali parar. Abrindo-a, vê que a mala está cheia de dinheiro até ao limite. Placar anuncia as regras. O vencedor é aquele que segura o saco quando o cronômetro marcado para 10 minutos expira. De repente, vários bandidos com armas brancas saem da esquina, dizendo a John, trocista, que não devia ter pegado na mala tão depressa. John examina-os calmamente e pergunta-lhe se são membros como ele. Os bandidos riem-se, fazendo uma contra-pergunta. Será que ele percebe em que situação se encontra? Mas John limita-se a sorrir loucamente e a esclarecer. Para vencer, só precisa de vencer todos. Líder dos bandidos, enfurecido com a insolência de John, grita e ataca-o. John rejeita habilmente o ataque do bandido com uma mala cheia de dinheiro. Rindo da sua pomposidade, John bate-lhe com uma palma forte. Golpe faz o bandido voar, partindo tudo à sua passagem. John ri-se da surpresa dos outros, dizendo que foi mais fácil do que pensava. Os bandidos não perdem tempo a cercar John e a atacar em conjunto, tentando superá-lo em número. John evita facilmente os ataques de faca, protegendo-se com uma caixa impenetrável. Bandido, furioso, faz uma investida desesperada, apontando diretamente a John.
Mas John bloqueia, segurando a lâmina com o cabo da capa com perfeita precisão. Depois de partir a faca, bate com força na cabeça da mala, nocauteando o bandido. Olhando para o inimigo derrotado, John observa calmamente que subestimaram muito as suas hipóteses. John vira-se para o outro bandido e afirma calmamente que tem algumas perguntas. Pergunta quem está a comandar este jogo. O bandido dá a desculpa de que não sabe de nada, apenas recebeu uma pulseira e tornou-se participante. John questiona-se por que é que o seu único dispositivo de missão são os óculos, enquanto o bandido tenta atacar, aproveitando a pausa. Mas John aproxima-se imediatamente e pergunta-lhe: Trocista, se quer mesmo esfaqueá-lo com aquela faca patética? Sem esperar resposta, João volta a bater no bandido com a mala, nocauteando-o. De repente, ouvem-se os gritos de outro bandido. A sua pulseira informa que lhe foram amortizados 300 milhões, declarando-o falido. Aparelho informa que a dívida do bandido chegou a aos 1.000 milhões, e a cobrança começa de imediato. A pulseira é ativada, injetando uma substância no seu braço, indicando que foi iniciada uma investigação sobre o membro P16. As veias do bandido incham, ficando roxas, e implora ajuda a John com a voz trêmula. John fica chocado ao perceber que os seus óculos também podem conter um injetor que o pode matar a qualquer momento. Duas pessoas de pele azul e máscaras estranhas aparecem de repente atrás. Um deles diz friamente que todos os participantes não são diferentes. Os bullies acorrentam o bandido e enfiam-no num saco, acrescentando que os jogadores ficam fabulosamente ricos ou perdem tudo. Deixado em paz, John reflete que eles, incluindo ele próprio, caíram na armadilha da ganância e as missões anteriores foram apenas isco. De repente, uma multidão de 48 pessoas chega ao local da obra, decidida a levar a mala de John. Cercam-no por todos os lados e ele percebe que está muito cheio. John assume uma posição de combate, preparando-se para atacar e lança um desafio: deixar que todos ataquem ao mesmo tempo. Feliz por finalmente poder aquecer, John distribui facilmente golpes com a mala por todos os participantes, espalhando-os pelos lados. Por cada acerto, John deduz 300 milhões de won dos membros, levando-os ao desespero. Ao vê-los congelar, John pergunta: Trocista, por que é que não querem atacar mais? Os participantes decidem atacar à distância, atirando pedras e destroços contra ele. Mas John luta facilmente contra tudo o que voa na sua direção, usando a mala e rindo-se das suas tentativas patéticas. Quando ficam sem munições, John salta diretamente para um dos líderes, balançando a sua mala para atacar. Após um golpe esmagador, John incapacita o líder, levando-o à falência. Alguns participantes, percebendo que a multa pela mudança é inferior à perda de milhões, fogem apressadamente. Mas os outros, que nada têm a perder, armam-se e decidem atacar João no meio da multidão. As criaturas mascaradas observam com indiferença enquanto John afasta os seus adversários do jogo, um a um, levando-os à falência. Logo termina o último, percebendo com irritação que o seu fato está rasgado. Tendo ganho 300 milhões, John conclui calmamente que pode comprar um fato novo e vai-se embora. Uma mulher observa-o de longe, dizendo ao colega que o concorrente não vai durar muito tempo. Ele concorda, acrescentando que John atrai demasiada atenção e não se apercebe do perigo que o ameaça. Entretanto, John decide não ficar em casa, mas sim no luxuoso Seagull Hotel, onde uma noite num quarto luxuoso custa 20 milhões. Gosta de pensar que agora pode viver ricamente, tendo uma quantia que antes não teria ganho em 10 anos. Pessoal entra na sala, informando que trouxe o prato pedido. John decide experimentar um bife especial preparado por um chefe com 3 estrelas Michelin. A rapariga muda repentinamente de rosto e pergunta-lhe cuidadosamente se gostou do prato. John esboça um sorriso satisfeito, garantindo que é incrivelmente saboroso. Nesse momento, a rapariga tira o disfarce, revelando ser quem o seguiu na obra, e chama-lhe imprudente. John olha-a sem expressão e, após uma pausa estranha, diz simplesmente olá. A rapariga questiona-se por que é que ele é tão descuidado em ser participante, e pensa para si como John não se surpreende com toda a situação. John responde calmamente que reparou neles desde o início, pelo que estava preparado para a sua chegada, apontando para o segundo hóspede na sala. Este visitante, um homem de cabelo branco, fica um pouco surpreendido por João ter permitido que se aproximassem, sabendo da sua presença. John explica que os viu a segui-lo, mas percebeu que não queriam fazer mal, e acrescenta que ele próprio quer respostas. O homem reconhece o desejo de João de saber mais, mas convida-o a fazer-lhe a sua própria pergunta.
Os três sentam-se à mesa e o homem pergunta primeiro a John como se envolveu no jogo. John responde que se tornou membro após receber o dispositivo e completar missões de teste. O homem franze os olhos e pergunta onde está a sua pulseira. John observa calmamente que em lado algum está escrito que a pulseira deve estar na mão, escondendo a verdade sobre os seus óculos. A rapariga sugere com simpatia que ele o use no tornozelo. Tomando a iniciativa, João pergunta se o homem sabe como retirar o aparelho. Responde que a liberdade custa 2.000 milhões de won e, até que esse valor seja pago, é impossível retirar o aparelho. John pergunta se o homem está a falar sobre a organização que gere os aparelhos e recebe uma resposta afirmativa. Homem explica que a organização é a criadora do inferno e dona da Darknet, financiando jogos assustadores com milhares de milhões de fundos ilegais. Segundo disse, nenhum dos participantes conseguiu ainda recuperar a liberdade. John pergunta-lhe por que é que ele lhe está a dizer isso. O homem responde que quer perceber quem é realmente John e o que é mais importante para ele. John declara que pode ganhar 1.000 milhões de won, comprar a sua liberdade e viver em paz até a reforma. Homem conclui que o dinheiro é o mais importante para John e pergunta-lhe por que tem tanta certeza de que vai sempre ganhar. Sem esperar resposta, o homem convida John para jogar enviando um convite através do aparelho. John aceita o desafio com segurança, dizendo que não tem medo de tais situações, mas a análise do adversário deixa-o cauteloso. Com base nos dados de pontuação, sentado à sua frente está Walter Moe, um membro do terceiro lugar com 14 vitórias, 1 derrota e um patrimônio líquido de 4.000 milhões de won. Os óculos dizem a John que o jogo começou e não há volta a dar. Reage sarcasticamente à falta de escolha. Walter sorri e pergunta ao aparelho que jogo o espera a ele e a John. John percebe que está em apuros e tenta pedir a Walter para parar o jogo. Mas Walter diz calmamente que já é tarde demais. A roleta começou a girar, determinando um jogo aleatório. A roleta seleciona o jogo dos dados. As regras são simples. Cada jogador tem 2 dados pretos e brancos. Se os números forem iguais, a pontuação será o produto dos números. Se for diferente, será contabilizado o maior. A rapariga abre a caixa, revelando que cada ficha vale tem milhões de won, e cada jogador receberá 88 fichas. Walter explica que primeiro são lançados os dados brancos, depois são feitas as apostas e só depois é levantado o copo com os dados pretos. John fica surpreendido por se tratar apenas de um jogo de azar, mas Walter repara na sua calma, sugerindo que John está confiante. Exteriormente imperturbável, John concorda, embora por dentro esteja dilacerado pela indignação. Afinal, teve azar durante toda a vida. Mas, de repente, percebe que ganhou 880 milhões em 3 dias e começa a acreditar que a sua sorte não é assim tão má. Quando as fichas são distribuídas e tudo está pronto, Walter pergunta se John está pronto para começar o jogo. John decide transformar o fracasso numa oportunidade e lança o dado branco com confiança. Mas, para sua decepção, uma unidade traiçoeira cai. Walter tira um empate e olha pensativamente, considerando as suas opções. Após uma pausa, Walter faz uma aposta surpresa de 100 milhões, surpreendendo John. Avaliando as suas hipóteses e percebendo que não há para onde recuar, John aceita o desafio de Walter. A menina anuncia que as apostas foram aceites e revela o segundo dado. Walter obtém um triplo, fazendo com que a sua pontuação mais alta seja 3. John consegue outro, o que significa que perde a ronda. John não consegue acreditar no que vê. E Walter sorri e diz que não esperava que John conseguisse um par na primeira ronda. No entanto, John não desiste. Declara com segurança que, tendo se livrado do azar no início, a sorte estará agora do seu lado e continua a jogar com ainda mais entusiasmo. Apesar da sua confiança, John perde todos os assaltos sem conquistar uma única vitória. Depois de perder 500 milhões, a menina anuncia que chegou à ronda final. Os dados são lançados. Walter tira 1 e John tira 6. John fica aliviado ao regozijar-se com a sua sorte, mas Walter vai inesperadamente all-in, oferecendo a John a hipótese de reconquistar tudo e até de vencer. John fica chocado com o comportamento de Walter, perguntando-se por que é que ele está tão confiante de que conseguirá um 6. Uma vitória automática. No entanto, percebendo que o tempo todo não houve fraude, aceita a aposta. John compreende que se soubesse quem era Walter, nunca se teria sentado à mesa com ele. É como se estivesse a absorver a sorte de outra pessoa.
Curiosamente, Walter tira um 6 e torna-se o vencedor, ficando com toda a fortuna de John. Ao sair, Walter sorri e diz que foi uma competição divertida e sugere que se voltem a encontrar. Walter atira um cartão de visita a John, acrescentando que deve encontrá-lo quando há algo mais importante na vida do que o dinheiro. Na noite seguinte, é realizada uma festa corporativa no café, onde os colegas de John se reuniram. John senta-se ao lado, bebendo sombriamente a sua bebida, refletindo sobre os milhões que perdeu. Um homem aproxima-se dele e pergunta-lhe com interesse por que está tão deprimido no feriado. Este é o presidente da empresa onde John trabalha, Matt Dock. John ignora Matt e continua a beber taciturno. Jeff dá um salto, pedindo desculpa ao presidente. Mas Matt, sorrindo docemente, acalma-o e pede a John que vá com ele. Ao saírem, as funcionárias começam a sussurrar, chamando John de estranho e discutindo rumores sobre o fracasso do seu investimento. Arabella ouve-os e expressa a esperança de que tudo ficará bem com John. Dizem-lhe que o presidente da empresa, conhecido como o Buda Sorridente, é sempre simpático. Na rua, Matt, segurando a gravata de John, repreende-o rudemente, praguejando e declarando que John devia saber o seu lugar e não estragar o evento corporativo com um olhar azedo. Acrescenta que John poderia ser facilmente substituído, apesar dos seus melhores esforços. John pensa em como tem de trabalhar arduamente para que pessoas como Matt ganhem alguns cêntimos, mas os seus pensamentos são interrompidos por uma bofetada na cara. Matt oferece trocista, 100,000 won por cada bofetada, dizendo que John devia estar grato pela educação. A personagem principal mal consegue conter o impulso de partir o braço de Matt quando de repente lhe é dada uma nova tarefa. Inesperadamente, John agradece a Matt pela lição, com um sorriso, considerando-a uma experiência de vida real. John dá a mão a Matt e, com um sorriso, pede-lhe a honra de estar ao seu lado e aprender com ele. Matt suaviza imediatamente e concorda, ordenando-lhe que volte ao café para que John lhe possa servir uma bebida e continuem a diversão. John concorda sorrindo enquanto releia a sua nova missão, raptar Matt por uma grande recompensa. Algum tempo depois, Matt recupera o juízo, amarrado numa garagem escura. John diz-lhe calmamente que o raptou, e verificando as condições atualizadas da missão no seu relógio, vê que agora precisa de manter Matt num determinado local durante 24 horas. John diz calmamente a Matt que o arrastou pelo café e fez uma cena. Matt fica furioso e exige desamarrá-lo e devolver-lhe o telefone. John tira o telemóvel do bolso e pergunta se é ele. John refere então que encontrou algo interessante no telefone, o que enfurece ainda mais Matt, que o chama de pirralhinho e exige desamarrá-lo. Matt grita que John não se atreve a raptá-lo e pensa que ele vai ficar impune. Em resposta, John mostra a Matt o seu próprio telefone, em cujo ecrã estão fotografias de uma câmara instalada na casa de banho feminina da empresa. John chama a Matt um completo pervertido, sugerindo que foi ele quem instalou a câmara. Matt, chocado, apenas pergunta como é que John obteve acesso. John troça dele com um sorriso, sem mencionar que aprendeu habilidades de hacker como recompensa intermédia pelo rapto. John sugere então que, se levar isto à polícia, as consequências serão bastante interessantes. Percebe porque a sua missão era raptar Matt quando de repente repara numa pasta de ficheiros no seu telefone. John investiga o seu conteúdo, examinando os títulos até congelar num deles. O rosto de John muda drasticamente e pergunta quem é que Matt vê como funcionários da empresa. Matt responde com desprezo que todos eles são nulidades a quem está simplesmente a dar uma oportunidade de conseguir algo na vida. João afirma friamente que todos têm os seus pecados. Mas para alguém como Mateus não há salvação. Matt sorri arrogantemente, salientando que John é quem está a cometer os crimes e as suas ameaças são inúteis. Mas John interrompe-o, declarando que a partir de agora pagará a Matt 100,000 won por cada bofetada, oferecendo isto como treino de paciência. Matt perde a paciência, ameaçando que se John lhe tocar, estará em apuros. Antes que possa terminar de falar, recebe uma bofetada de John que o derruba. John senta-se ao seu lado e pergunta a Matt por que é que ele acha que o dinheiro lhe dá o direito de viver assim. Pegando no assunto, John percebe que viver como todos os outros já é difícil, mas por causa de pessoas como Matt é quase insuportável. Volta a bater em Matt, querendo que ele sinta esta injustiça pela primeira vez. Matt, dominado pelo medo e pelo desespero, tenta desculpar-se. De repente, um homem irrompe na garagem, feliz por ter encontrado o seu alvo. Remorso desaparece do rosto de Matt, e este implora ao homem que ajude, dizendo que John o raptou. O homem e o seu cúmplice dizem a Matt para ficar quieto,
e os seus dispositivos anunciam uma nova missão: resgatar Matt. Viram-se para John, informando-o de que não é nada pessoal, apenas uma tarefa. John responde calmamente que não tem queixas. Surpreendidos pela sua compostura, os participantes começam a suspeitar que algo está errado. De repente, John aproxima-se à velocidade da luz e nocauteia um deles com um golpe. Sem perder tempo, ataca rapidamente o segundo, nocauteando-o em segundos. John observa presunçosamente que as suas capacidades de luta não foram perdidas durante a sua vida pacífica. Matt observa John a nocautear os seus adversários um a um e pensa em escapar. De repente, John pega na faca do homem derrotado e vai ter com Matt. Corta as cordas, libertando-o, e em tom de brincadeira comenta que está aborrecido, por isso vai animá-lo. John agarra as pernas de Matt e roda-o, rindo. Depois de dispersar Matt, atira-o para o inimigo restante, nocauteando-o. John senta-se ao seu lado e pergunta a Matt por que é que ele acha que o dinheiro lhe dá o direito de viver assim. Em suma, John acrescenta que viver como todos os outros já é difícil, mas por causa de pessoas como Matt, é quase insuportável. Volta a bater em Matt, querendo que ele sinta esta injustiça pela primeira vez. Matt, dominado pelo medo e pelo desespero, tenta desculpar-se. De repente, um homem irrompe na garagem, feliz por ter encontrado o seu alvo. Remorso desaparece do rosto de Matt, e este implora ao homem que ajude, dizendo que John o raptou. John afirma que, como agora é mentor de Matt, está na altura de discutir o seu salário. Exige um aumento de 5 vezes no salário e um cargo com salário máximo com um mínimo de trabalho. Acrescenta ainda que Matt será o seu cão até que o treine novamente como humano. Neste momento, a ação segue para uma prisão de regime especial, onde são mantidos apenas reclusos perigosos. Um guarda aproxima-se da cela do prisioneiro N-Degree 3270 e pede-lhe que aguente mais um dia. John senta-se ao seu lado e pergunta a Matt por que é que ele acha que o dinheiro lhe dá o direito de viver assim. Ao pegar nele, John diz que viver como todos os outros já é difícil, mas por causa de pessoas como Matt, torna-se insuportável. Volta a bater em Matt, querendo que ele finalmente sinta essa injustiça. Matt, tremendo de medo e desespero, tenta desculpar-se. De repente, um homem irrompe na garagem, exultante por ter encontrado o seu alvo. Remorso desaparece do rosto de Matt. Implora a ajuda do homem, alegando que John o raptou. John fica surpreendido com a mudança de posição por ordem do presidente. Depois de todos se irem embora, John percebe que com estes pontos a sua forma de ganhar dinheiro mudou drasticamente. Ao completar a missão e o bilhete foram devolvidos à conta 500 milhões de won. No entanto, a meta principal de 1.000 milhões ainda não foi atingida e faltam apenas 28 horas. John não se preocupa com o próximo jogo ou missão, só quer que comece logo. Entretanto, na prisão, a operadora pergunta ao guarda sobre a situação atual. O guarda relata que está num autocarro com 10 reclusos perigosos, mas não há situações de emergência. No entanto, já tinha degolado o companheiro para não deixar testemunhas. Após o relato, aproxima-se do compartimento trancado com os reclusos e abre-o com as chaves. Atira as chaves das algemas aos prisioneiros, dizendo que podem fazer o que quiserem, mas é pouco provável que consigam escapar. Explica que quando o jogo começar, os hackers provavelmente assumirão o controle das câmaras de segurança. Guarda está confiante de que ninguém conseguirá escapar da prisão. Todos os proprietários de dispositivos recebem a tarefa de caçar prisioneiros fugitivos. Os presos são libertados. Entre eles, o líder número 3.270, para cuja cabeça estão prometidos 500 milhões. Os outros prisioneiros chamam-lhe Hyung-Nin e perguntam-lhe sobre os seus planos. Hyung-Nin sugere encontrar o dinheiro enterrado pelo seu amigo na prisão e depois deixar a Coreia. Os participantes recebem a geolocalização dos reclusos fugitivos e questionam-se para onde vão. Um dos caçadores completa os seus preparativos e ordena que todos saiam para apanhar vítimas suficientes. 4 horas após o início do jogo de grandes penalidades, um dos esquadrões chega aos reclusos e começa a apanhá-los. Caçador provoca a sua vítima, alegando que ela é demasiado fraca para o criminoso e deveria ter vivido uma vida justa. Apanhador sente a mão do amigo no seu ombro e vira-se, garantindo que enquanto apanham os prisioneiros um a um, os observadores não vão reparar em nada. Mas a mão que tem no ombro é o membro decepado do seu antigo amigo, decepado pelo prisioneiro número 2.804. Recluso afirma que também está empenhado na captura, mas o seu objetivo são os malucos dos relógios vermelhos. Apanhador tenta dizer alguma coisa,
mas o prisioneiro corta-lhe rapidamente a mão e acaba com ele. Prisioneiro 2804 regressa a Hyung-Nin, relatando que lidou com os habitantes locais e atirou as mãos decepadas para o chão. Pergunta a Hyung-Nin quantas pessoas estão envolvidas na operação enquanto coloca as mãos na cabeça do prisioneiro. Hyung-Nin responde que está cansado de matar caçadores e deixou de contar, após o que parte o pescoço do prisioneiro. Voltando-se para a montanha de cadáveres, diz que há muito tempo que não se divertia tanto. Aproximando-se dos restantes prisioneiros, que escavam a terra em busca de dinheiro, ordena-lhes que trabalhem mais depressa. Caso contrário, abandonará quem não encontrar nada. Prisioneiro 2804 diz a Hyung-Nin que depois de verificar os membros mortos, não conseguiu identificar o seu gangue, mas descobriu que havia recompensas pelas suas cabeças e a sua localização foi revelada. Hyung-Nin pergunta-lhe quanto lhe é cobrado, e ao receber a resposta, regozija-se, sonhando receber uma recompensa pela sua cabeça. Não compreendendo a alegria de Hyung-Nin, 2804 pergunta sobre o dinheiro que encontrou. Recluso relata que encontraram 3 pacotes de 500 milhões cada, e sobraram mais 3. 2804 acha que é muito mais do que esperava e decide usar Hyung-Nin para escapar. Entretanto, alguns membros observam-nos, surpreendidos com o seu comportamento. Os participantes reparam no dinheiro e numa pilha de mortos, percebendo que os prisioneiros são mais perigosos do que o esperado. Decidem não recuar e jogar alto, mas um deles tem dúvidas, declarando que caçar pessoas como gado é estranho. Os seus pensamentos são interrompidos pelo seu cúmplice, que o agarra pelo blusão e lhe explica que não estão a caçar pessoas, mas sim monstros. Dirigente sugere a captura dos reclusos à distância, por considerar esta a forma mais segura, e sublinha que não pode ser permitida a fuga. De repente, ouve-se a voz de John atrás dele, confirmando que os prisioneiros não podem escapar. John sai do mato até a AOS participantes assustados, e diz que não adianta estar sempre em guarda. Afirma ser apenas um funcionário de escritório, o que causa confusão entre os participantes. No entanto, John apresenta um ótimo plano e promete partilhá-lo se estiverem interessados. Depois de o plano ser contado, a perplexidade e os mal-entendidos aparecem nos rostos dos participantes. Líder dos caçadores aponta uma besta a John e pergunta-lhe por que os considera um engodo, acrescentando que não são fracos. Líder avisa que se John não fugir quando contar até 3, dispara sobre ele. John contrapõe calmamente que sugeriu uma forma melhor para todos. Líder dispara sobre John, mas este desvia facilmente a flecha com um machete. Tendo apanhado um pedaço da flecha com a mão, João diz que o líder não deveria ter sido avisado sobre o momento do disparo. Convida os participantes a ouvi-lo enquanto ainda é gentil, e eles concordam sem questionar. Passado algum tempo, os participantes aproximam-se dos reclusos que procuram os últimos maços de dinheiro. Os reclusos riem-se ao ver que os participantes vieram com as mãos nuas e manifestam o desejo de os enterrar aqui mesmo. Ao vê-los todos prisioneiros, os participantes fogem. Prisioneiro 2804 ordena que os fugitivos sejam capturados e a perseguição começa. Os participantes fogem, repetindo na cabeça o plano de John, que envolve atrair os prisioneiros para o local especificado. Um esquadrão de caçadores chega ao local, mas depressa os prisioneiros vêm atrás deles. Os prisioneiros cercam os caçadores, queixando-se da falta de fossas para o seu enterro. Um dos prisioneiros avança com uma pá contra o líder dos caçadores, com a intenção de o matar com um só golpe. No último momento, um golpe certeiro de machado arranca a pá das mãos do prisioneiro. John acende os ramos e atira-os para a relva ao redor da casa, criando um anel de chamas. Quando questionado pelos prisioneiros sobre quem é, John responde que só precisam de saber uma coisa: ninguém escapará daqui. Acrescenta que será mais fácil para eles se ficarem parados e permitirem que sejam espancados, e exige também que entreguem o dinheiro. Os reclusos começam a entrar em pânico, mas o principal pega numa pá e acalma os restantes, dizendo que só há um João. Assim que termina o seu discurso, John nocauteia-o com um pontapé poderoso, fazendo-o escorregar no chão. Ao aterrar, John diz aos prisioneiros que agora podem entrar em pânico e estes atacam-no com raiva. No entanto, John nocauteia e desarma facilmente os seus agressores. John arranca a faca de uma das mãos, pega nela e desfere vários golpes certeiros. O prisioneiro sangra e desmaia, deixando o último sobrevivente a sós com John. Sem perder tempo, John corre para o último prisioneiro e rapidamente o nocauteia, atirando-o para o chão.
Os caçadores assistem com espanto enquanto John derrota sozinho um esquadrão inteiro de inimigos. Segundo o dirigente, num jogo onde estão vidas em jogo, este homem é um verdadeiro caçador. John está a aproveitar a sua recompensa de 400 milhões de won, quando o prisioneiro 2804 chega ao local da batalha, perguntando quem está a brincar com o fogo. O prisioneiro aponta uma faca a John e revela que 2804 tem 18 acusações, incluindo homicídio, incêndio e rapto, acrescentando que a recompensa para ele é de 300 milhões de won. John pergunta a 2804 se vai vingar os seus camaradas. 2804 responde que veio lembrar John de terminar o que começou e acaba com o seu cúmplice com uma faca. O prisioneiro chama John de amador e pergunta-lhe se está pronto para se magoar novamente. O João concorda. O prisioneiro ataca John com uma faca, mas este esquiva-se facilmente. 2804 continua a atacar, dando socos com as duas mãos, mas falha uma vez. Percebendo que está perante um adversário formidável e ambidestro, John para abruptamente e pede a 2804 que espere um segundo. John recua um pouco e começa a vasculhar os materiais de jardinagem. Pega nas suas enxadas gêmeas e assume uma postura de louva a Deus, notando que não pratica com elas há algum tempo. O prisioneiro recorda como sofria de bullying, mas tudo mudou quando puxou de uma faca. Diz que mesmo aqueles que ameaçaram espancá-lo imploraram perdão se ele os cortasse apenas algumas vezes. O prisioneiro gostou da forma como o temiam e se humilharam diante dele. No entanto, agora sob a pressão de John, pela primeira vez não sabe o que fazer. O prisioneiro 2804 pergunta-se ansiosamente se John o está a encurralar. Perde a paciência, balançando para longe tentando atingir John. Mas este esquiva-se facilmente. John continua a rir, perturbando o prisioneiro e fazendo-o cometer cada vez mais erros. O prisioneiro baixa a guarda e ataca, declarando que João não tem o direito de o humilhar. No entanto, John ataca à velocidade da luz, desferindo várias dezenas de golpes por segundo, incapacitando o prisioneiro. João volta-se para o prisioneiro e diz que quem não conhece o seu lugar não pode ser forte. Algum tempo depois, John caminha alegremente com os seus parceiros, cantando uma canção sobre como encontrar 500 milhões. Líder dos caçadores pergunta timidamente a John se já pode ir embora. John questiona-se por que querem ir embora, já que ainda resta mais um criminoso. Explicam-lhe que o último criminoso é um homem perigoso que matou 13 pessoas com as suas próprias mãos. De repente, Hyung-Nim aparece atrás deles, surpreendendo todos, menos John. Hyung-Nim sugere saltar as apresentações e desferir um poderoso golpe em John. John bloqueia o golpe e contra-ataca com um gancho direto no queixo de Hyung-Nim. Hyung-Nim e John fazem uma breve pausa, surpreendidos por terem recebido os golpes um do outro. Ambos suspeitam que a próxima batalha será muito interessante. John tenta derrotar Hyung-Nim com a sua velocidade enquanto se desvia dos seus ataques. Hyung-Nim, por sua vez, não recebe danos graves com os golpes de John graças à sua forte cabeça. O prisioneiro decide que a melhor opção é tentar capturar John e tenta apanhá-lo no seu erro. Passados alguns segundos, encontra o momento certo e avança, agarrando John. Após Hyung-Nim agarrar John, aperta-o com força, tentando partir-lhe os ossos. Hyung-Nim pergunta a John se percebe que o seu fim está a chegar e aperta-o ainda mais. No entanto, sob estresse, John recupera o fôlego, bombeando o seu corpo com endorfinas e adrenalina. Reunindo a sua vontade e força, John agarra Hyung-Nim pelo rosto e obriga-o a soltar-se. John diz que há muito tempo que restringe os seus poderes, mas agora, perante um adversário forte, não se vai conter. De seguida, bate com força com a cabeça de Hyung-Nim no chão, causando um golpe esmagador. Após nocautear Hyung-Nim, John recebe a recompensa final de 500 milhões de won, e a caça aos criminosos é declarada terminada. Os caçadores assistem horrorizados enquanto John derrota um adversário tão forte, sem acreditar no que viam. Um dos caçadores sussurra sobre um plano secreto para levar o dinheiro enterrado pelos prisioneiros, do qual John ainda não tem conhecimento. Os caçadores abordam John, dizendo que vão limpar o local da caça. John não se importa, mas de repente um dardo atinge-lhe o pescoço. Um momento depois, os dardos atingiram os caçadores que recuaram para os lados. Percebendo que se trata de um veneno paralisante, John tenta examinar os atacantes, olhando em redor da área. Um homem que usa uma máscara branca com o símbolo ômega sai da floresta. Uma tentativa de verificação mostra que o acesso foi negado.
Omega está rodeado de capangas que parecem cobradores de dívidas de um estaleiro de obras. John tenta perguntar a Omega quem é, mas o veneno começa a fazer efeito e os seus olhos fecham-se gradualmente. Incapaz de resistir, John perde os sentidos e cai no chão. Encontra-se num edifício em chamas que lembra uma instituição correcional. John tenta sair do edifício em chamas, mas ouve vozes estranhas a fazerem perguntas. Vira-se e vê crianças mortas a olhar para ele através das grades e a perguntarem por que razão fugiu sozinho. De repente, John dá um salto e vê-se deitado na cama do seu apartamento. Lembra-se de tudo o que aconteceu, e o rosto do derrotado Hyung-Nin e a máscara de Omega aparecem na sua memória. John liga a TV e vê a notícia de um incêndio num autocarro comboio de presos condenados à morte. Depois de verificar o seu saldo e o estado da missão, John descobre que o seu saldo é de quase $2 milhões. Exala de alívio, coloca a mão no pescoço e pensa que tudo acabou sem problemas. De repente, sente um estranho dispositivo semelhante a uma bomba no seu pescoço. John recebe uma nova missão. Tem de completar 5 tarefas, sendo a primeira delas entrar em contato com o funcionário A. Numa manhã soalheira, Jeff fica à porta do seu escritório. Bebe café e queixa-se que está cansado de o comprar todos os dias. De repente, repara em John a correr a toda a velocidade que consegue gritar para Jeff saltar para fora do caminho. John passa a correr por Jeff, arrancando-lhe o café das mãos, e corre em direção aos andares superiores do edifício. Arabella está sentada à sua secretária, imersa em relatórios e tarefas. De repente, Arabella vê o rosto ofegante de John com um toque de loucura a cumprimentá-la. Arabella salta da cadeira com medo e olha com cautela para John. Depois de se acalmar, ela pergunta-lhe o que aconteceu e por que é que ele estava tão ofegante. João responde que tem uma tarefa importante. Arabella questiona-se se a missão está relacionada com ela, enquanto John recebe a missão de passar 6 horas com ela. John explica que mudou recentemente de cargo e de emprego e acrescenta que ela precisa de uma pequena pausa no trabalho excessivo. A personagem principal decide que hoje Arabella pode relaxar e conversar com ele, enquanto o assistente Jeff faz tudo por ela. John repara em Jeff e pergunta-lhe freneticamente se vai ajudar Arabella. Assustado, Jeff saúda e garante que consegue lidar com isto sem problemas. John acrescenta que vai pagar as férias com o cartão que supostamente recebeu do chefe, sem dizer que o roubou mesmo. Arabella fica feliz e pergunta se pode tirar férias a qualquer momento. John responde que para isso ela precisa de estar perto dele. Arabella e John passam o dia juntos, a ir ao cinema, a fazer piqueniques e a jogar bowling. E John começa a pensar que é como um encontro. John e Arabella terminam a noite num restaurante e ela conta que hoje se divertiu muito. Arabella pede desculpa pelo seu comportamento barulhento e admite que está cansada do trabalho. Ela agradece a John e diz que lhe quer confessar algo importante. Olhando para John, Arabella vê-o a colocar 2 garfos na boca e diz que é uma morsa bigoduda. Arabella ri-se muito e pergunta-lhe se estava bêbado como ela. John está feliz por ter conseguido fazê-la rir e aliviado porque, se ela não estivesse um pouco embriagada, teria sido mais difícil. Empregado chega e traz um prato com tampa, informando que o último prato está pronto. Agradece a John e Arabella pela visita ao restaurante e retira a tampa para revelar os relógios dos membros. Arabella pensa que é um smartwatch, e John tem a tarefa de fazer com que Arabella coloque o dispositivo e entre no jogo. Arabella pergunta alegremente se isto é um presente, e John aproxima-se do empregado e pergunta-lhe quem é. Empregado olha para John sem vida e percebe que alguém os está a controlar. Arabella olha confusa para John e pergunta-lhe se está tudo bem. John começa a refletir, percebendo que as suas expectativas de uma vitória fácil estavam erradas e que enfrenta sérios dilemas. Decide não contar as suas dúvidas a Arabella e responde que nada de mal aconteceu, oferecendo-se para a levar para casa. Arabella chega a casa e adormece tranquilamente, e John olha para ela percebendo que não faz mal colocar o aparelho. Diz a si próprio que só acredita no dinheiro e que a vida dela é menos importante que a dele, mas ainda não se consegue decidir sobre tal maldade. De repente, Omega contacta John através dos seus óculos, garantindo-lhe que ninguém saberá das suas ações. Omega acrescenta que a sobrevivência exige sacrifício e John não se deve preocupar. Segundo Omega, John é especial, mas no final de contas é apenas um dos membros, e é fácil controlar os membros, uma vez que os humanos são as criaturas mais egoístas. John pergunta zombeteiramente a Omega se acha mesmo que sabe tudo sobre ele.
e acrescenta que Omega nem sequer compreende quem ele realmente é. John diz a Omega que falhou com ele e explica-lhe que quando é traído, vira tudo de pernas para o ar. Omega pergunta a John se está confiante nas suas capacidades. John responde arrancando-lhe a bomba do pescoço com uma faca. John diz a Omega que pensavam que o estavam a controlar com dinheiro, mas na verdade era ele quem o usava. Omega pergunta até onde John está disposto a ir e lança drones para a zona onde ele se encontra. Os drones incendiaram a vivenda em frente a John, e a Omega informa que estão 5 pessoas lá dentro. Omega diz a John que tem de salvar as pessoas do fogo, mas há um problema. John recebe uma nova tarefa: matar Arabella por 300 milhões de won. A missão, incluindo a localização de Arabella, chega a vários outros participantes. Omega dá uma escolha a John: salvar os estranhos do fogo ou o seu colega, que se tornou alvo de outros participantes. John decide ligar para os bombeiros e pega no seu smartphone. Omega liga-se a ele e declara que isso é proibido, assumindo o controle de todos os sistemas. Exige que John faça uma escolha. John rapidamente decide e começa a gritar sobre o incêndio para acordar todos os moradores. Os moradores da casa acordam e fogem, incluindo Arabella, que dorme tranquilamente. John cobre rapidamente Arabella com um pano grosso para a proteger das queimaduras. Depois de embrulhar Arabella, John atira-a por cima do ombro e carrega-a para fora do edifício e para a rua. Coloca-a no chão e diz que infelizmente não levou o telefone do trabalho. John pede a Arabella que se cubra com uma manta e que espere, prometendo voltar em breve. Arabella pergunta ansiosamente a John para onde vai, esperando que ele não volte para o fogo. John hesita um pouco e conta a Arabella que quando era criança, houve um incêndio onde ele vivia. Estava fraco e assustado e não pôde ajudar. Desde então, John decidiu que nunca deixaria uma pessoa inocente em apuros. John entra novamente no edifício em chamas enquanto Arabella e os espectadores o observam alarmados e perplexos. Passados alguns segundos, as pessoas começam a filmar o incêndio nos seus telemóveis. 1 minuto depois, John emerge do fumo, transportando 4 pessoas para fora do fogo. Arabella estende um cobertor e John coloca os sobreviventes no mesmo, pedindo ajuda. Volta então para o prédio em chamas. John é informado que o participante se está a aproximar de Arabella e estará a 5 metros dentro de 1 minuto. John decide que terá tempo para salvar todos e, acelerando, irrompe novamente no edifício. Tendo encontrado o último apartamento com um sobrevivente, voa imediatamente para dentro dele, correndo para o infeliz. No entanto, Omega entra em contato com John e diz que se salvar este homem, retirará 1.000 milhões da sua conta, e se o deixar morrer, irá adicionar dinheiro. Omega pergunta a John o que vai fazer enquanto está parado diante do sobrevivente. Arabella, olhando ansiosamente para o edifício em chamas, preocupa-se porque John não sai. De repente, um homem aproxima-se dela e pergunta-lhe se mora no apartamento 204 da Haru Villa. Arabella fica surpreendida e pergunta-lhe como a conhece. Ele responde que sabe. Estranho agarra Arabella pela mão, saca de uma faca e ordena-lhe que o siga, ameaçando-a. Acrescenta que é melhor ela portar-se bem quando algo pesado cai no carro atrás dele. Fumo dissipa-se e John aparece à frente de Arabella, ameaçando o estranho de morte se este lhe tocar. Membro pergunta a John se quer roubar o seu dinheiro, suspeitando que sejam parecidos com ele. Concorrente grita que o dinheiro será dele e aponta a faca a Arabella, mas John lança bem a bota, bloqueando o golpe. Arabella, dominada pelo horror e pelo estresse, cai de joelhos, incapaz de se mexer. Estranho tenta matá-la novamente, esfaqueando-a com uma faca forte. John consegue cobrir Arabella consigo mesmo e leva o golpe. Ameaça matar o agressor se este tocar em Arabella. John decide não hesitar e desfere uma poderosa cabeçada no estranho, nocauteando-o. Alegre com a vitória, de repente percebe que inalou monóxido de carbono e que as suas forças o estão a abandonar. John cai no asfalto, perdendo os sentidos. Arabella, recuperada do choque, aproxima-se dele. Ela senta-se ao lado dele e implora-lhe que recupere o juízo enquanto a figura misteriosa se aproxima. Um membro do nível 31, chamado Gyllenhaal, fala ao telefone, relatando que encontrou o objeto e perguntando se deve apanhá-lo ou livrar-se dele. Os gritos altos da criança por socorro acordam John. Rapidamente dá um salto, tentando perceber o que está a acontecer e onde está. John encontra-se numa pequena sala com um homem alto a aproximar-se ameaçadoramente de uma criança. Uma criança grita por socorro e um homem exige que ela se cale e se porte bem. John alcança instantaneamente o homem, saltando sobre ele para lhe dar um soco na cara. Mas, apesar da velocidade do golpe,
o homem consegue interceptá-lo e bloqueá-lo. Pergunta a John por que razão ataca de repente. João responde ao homem para se afastar da criança. São interrompidos por Walter sentado em silêncio na sala com uma arma. Walter diz que as suas ações estão a levar à sua própria destruição. João repara na pulseira no pulso da criança, que treme de medo. Chama Walter e o homem de bastardos, exigindo que a criança seja libertada. Respondem que não é da conta dele. Walter pergunta a John por que está a salvar uma criança estranha e por que está aqui. John responde que a criança pediu ajuda e chama criminosos a Walter e ao seu cúmplice. Walter sorri e diz que serão eles os criminosos, erguendo a arma. John cobre rapidamente a criança consigo mesmo, esperando que a bala não a atravesse. Walter não hesita em puxar o gatilho, mas um jato de água sai da arma. John fica confuso enquanto tenta perceber o que se está a passar, e a criança atrás dele começa a rir. A criança diz a John que caiu na brincadeira e John agarra-o com as duas mãos. Irritado por ter sido manipulado, John pergunta à criança se é um agressor. John começa a virar a criança para a frente e para trás, provocando mais gritos de socorro. Homem diz a Walter que John não é assim tão mau, e Walter concorda. Walter pede desculpa pelo engano, explica que foi um teste e acrescenta que estão a cuidar do bebê. Revela que são um grupo de libertação para os participantes do jogo e que demoraria muito tempo a explicar tudo completamente. Walter relata que a sua colega, que estava com ele ontem, já está internada, mas devido ao choque não se recorda do sucedido. Mostra a John uma selfie da sua assistente, que está a vigiar Arabella no hospital. Walter aponta ainda para o homem e diz que foi Gyllenhaal quem salvou John e Arabella. John agradece a Walter por o ter salvo e acrescenta que é improvável que isso tenha acontecido assim. Walter diz que John se tornou um ranker e a sua fortuna ultrapassará em breve os 2.000 milhões. Walter acrescenta que se John ganhar mais e subir de nível, outras forças ou rankers poderão atacá-lo. Alerta que neste caso enfrentará desafios que não conseguirá enfrentar sozinho, como aconteceu ontem. John concorda, preocupado que Arabella possa estar em perigo por causa dele e percebendo que a sorte pode não ser tão favorável da próxima vez. Walter convida John a juntar-se ao grupo e a transferir 800 milhões, que serão devolvidos para a sua conta. Explica que isto é para testar o seu objetivo comum. John chama Walter de fraude. Walter sorri e responde que John precisa primeiro de completar uma missão de equipa com um dos membros do grupo, após a qual a primeira metade do valor será devolvida. Walter acrescenta que John receberá o restante dinheiro mais tarde e que, de qualquer forma, não iria desistir do jogo, pelo que a oferta não é perdedora. Algum tempo depois, John está sentado no bar, a pensar na proposta de Walter. Decide verificar a sua conta e descobre que não recebeu recompensas pelas missões concluídas. A recompensa é um cupom para um artigo aleatório. John verifica o seu telefone e vê uma mensagem de Omega a dizer que não terá missões pessoais durante algum tempo. John percebe que a sua fortuna pode desaparecer a qualquer momento e levantar o dinheiro é quase impossível. Por isso, decide aproveitá-los enquanto pode. Gasta 400 mil won ao almoço, aproveitando o omakase com que antes apenas sonhava. John sente uma grande satisfação por saber que a comida tem o sabor que ele esperava. Lembrando-se da sua pobreza passada, John decide que agora irá desfrutar ao máximo de uma vida rica. Passados 4 dias, John decide realizar uma missão de equipa e chega ao local do teste, examinando os participantes. John está imerso em pensamentos de comprar um apartamento após completar a missão, quando de repente houve uma censura por estar atrasado. Vira-se e descobre que o seu parceiro é o mesmo miúdo. João pergunta tristemente ao menino quantos anos tem. Admite que tem apenas 15 anos. Os restantes participantes comentam, em tom de gozo, que quando o jogo começar terão de ficar de olho neste casal. John fica interiormente indignado, percebendo que foi enganado e que esperava ver Gyllenhaal e não um estudante. A criança troça do João dizendo que não parece muito forte e até assustador. John responde que o rapaz também não gosta e admite timidamente que deve ganhar o jogo a qualquer custo. John suspira e coloca a mão na cabeça do menino, garantindo-lhe que o consegue proteger, acrescentando que consegue lidar com isso. Passado algum tempo, os participantes saem para o campo e aguardam o início do jogo. Altifalante no poste anuncia que o jogo se chama Defesa do Rei. Em cada par é selecionado um rei aleatório, que deve ser protegido a todo o custo até que restem 2 pares de participantes. João olha para o rapaz, que revela que se tornou rei. Os heróis são rodeados por outros participantes, preparando-se para começar quando a contagem decrescente termina.
Assim que termina a contagem decrescente, um dos pares de participantes corre em direção à criança. John agarra rapidamente o rapaz e coloca-o ao seu pescoço, facilitando a tarefa de proteger o rei. Os membros elogiam John pela sua velocidade, lembrando que ele acaba de revelar que o rapaz é o rei. Um dos participantes refere que se o menino ficar sozinho, morrerá rapidamente. Menino fica assustado e enfia as mãos nos cabelos de John, fazendo-o encolher-se de dor. A criança começa a entrar em pânico e pergunta o que fazer. John exclama-lhe para ficar quieto e não interferir. Um dos participantes decide atacar John e a criança. De repente, reparem dois membros de cabelo verde que estão a olhar fixamente, e sem fazer qualquer tentativa de atacar. Alguns membros apercebem-se que os de cabelo verde querem esfaquear John pelas costas e aproximam-se deles, declarando que primeiro devem eliminar John e o rapaz. A criança toca na cara de João e diz que estavam distraídos. John responde que ele próprio consegue ver. Entretanto, outro par de participantes aproxima-se cuidadosamente por trás de John. João pede à criança que coloque o peso nas duas pernas e que se levante. O menino pergunta por que é que isso é necessário. De repente, os participantes atacam-nos pelos dois lados, tentando apanhar a criança que está sentada no pescoço de John. John atira a criança para cima e dá um salto, pontapeando os dois agressores. Nocauteia os participantes com um golpe e apanha teatralmente uma criança que cai. John coloca a criança no chão, prometendo cuidar dos outros e voltar. A criança tenta descobrir quem é o João, enquanto se vira ao ouvir o grito de um dos participantes. Um dos participantes de cabelo verde coloca o adversário de joelhos e pressiona os olhos com os dedos. Quando lhe é pedido para parar, responde calmamente que isso é divertido para ele, por isso não vai parar. Lutador de cabelo verde arranca os olhos do inimigo, abana-lhe a mão e ouve os gritos de outro adversário. Seu cúmplice decide arrancar o nariz do adversário com uma dentada. Depois de gritar de dor, dá uma joelhada na cara do inimigo, nocauteando-o. John e a criança ficam surpreendidos ao ver que os seus rivais são verdadeiros psicopatas. Altifalante anuncia que o primeiro jogo terminou, e o segundo começará daqui a 10 minutos no ginásio próximo. Os competidores vão para a academia preparando-se para o próximo desafio. João pergunta à criança por que está tão ansiosa para participar no jogo. Ele responde que precisa de vencer. De repente, um estranho entra no salão, anunciando que lhe foi confiada a condução do segundo jogo. Um homem com uma máscara estranha aparece à luz e apresenta-se como o fantoche. Caminha lentamente até ao centro da sala, felicitando os vencedores do primeiro jogo e dizendo que esperava que demorasse mais tempo. Boneco decide não perder tempo e anuncia o início do segundo jogo. Segundo jogo é um desafio de cartas aleatórias com um toque. Boneco explica as regras. A cada turno, a equipa recebe um cartão com a parte do corpo onde precisa de bater e um cartão com a parte do corpo onde precisa de receber o golpe. Acrescenta que o rei pode comandar o seu parceiro. Caso a ordem não seja cumprida, o participante é imediatamente eliminado. John acha que as regras são demasiado duras e tenta parar o jogo, mas o rapaz impede-o. Rapaz diz que ainda é o rei. Por isso o jogo não pode ser interrompido. João pergunta se a criança lhe vai mandar levar as pancadas sozinho. A criança, com o coração apertado, diz que se isso a ajudar a vencer, está pronta para fazer qualquer coisa. João levanta a mão e a criança encolhe-se e fecha os olhos de medo. John pergunta por que é que o rosto da criança parece que o seu mundo desabou. A criança recorda-se de a irmã o chamar de Charles e garantir que ela estava bem. Nas suas memórias, a sua irmã abraça-o e pergunta-lhe se ele se magoou. A irmã diz que encontrou um emprego que a ajudará a pagar as suas dívidas de 2 anos e a protegê-lo. Charles conclui que a irmã nunca mais voltou, pelo que deve encontrá-la. John responde que Charles não pode mandar nele, porque os adultos devem proteger as crianças. De acordo com as regras do jogo, qualquer pessoa pode ser atacante ou defensor, e os papéis podem ser alterados a qualquer momento. Jogo começa. A equipa atacante recebe o punho e a equipa defensiva recebe a parte superior do corpo. Atacante atinge John com força, causando graves danos nos seus órgãos internos. John agarra o fígado e percebe que o seu adversário sabe claramente onde deve acertar. Os papéis estão a mudar. John recebe a carta de ataque dos olhos e o defensor recebe as orelhas, pelo que John decide saltar o ataque. Noutra inversão de papéis, o avançado dá uma cotovelada na testa de John. Nas mudanças de função subsequentes, o John nunca recebe uma carta de ataque e perde os seus turnos um após o outro. John mal se consegue conter perante a injustiça e espera pela oportunidade de atingir o seu adversário pelo menos uma vez.
Rei de cabelo verde aproxima-se do atacante e pergunta-lhe se está a acertar o golpe, sugerindo que troquem de papéis. John percebe que o seu corpo está a começar a falhar e percebe que as feridas reabriram. De repente, Charles anuncia que está a trocar de lugar com John, chocando-o. Charles diz que vai verificar algo e pede a John que confie nele. Avançado fica surpreendido e pergunta por que é que Charles ainda não foi espancado. Quando o assalto começa, o atacante acerta uma poderosa joelhada no peito de Charles. Charles, com fortes dores, não consegue conter a vontade de vomitar e esvazia o estômago, enquanto o líder abre a área de ataque para a segunda equipa. Segundo as cartas, a equipa de Charles precisa de acertar com o dedo médio na testa. Charles fica indignado com o fracasso, mas John encoraja-o, dizendo que tiveram sorte, e aproxima-se do adversário. John desfere um poderoso golpe, fazendo com que o inimigo recue e salpique sangue de ambas as narinas. John está encantado por finalmente ter conseguido atingir o seu odiado adversário. O adversário fica chocado com a força do golpe com o dedo, e não acredita que tenha sido atingido com tanta força. A próxima carta da equipa de cabelo verde não tem sucesso, e ele perde a vez. Jogo muda e John encontra finalmente cartas normais. Usa-os com grande prazer, tirando o fôlego ao seu adversário. Defesa da equipa verde pede a um aliado para trocar de lugar. No entanto, manda continuar a aceitar ataques, declarando que apenas atacará. Charles compreende que a próxima carta de ataque pode ser um sucesso para o inimigo e prepara-se para a enfrentar a todo o custo. A equipa adversária leva um pontapé no estômago e uma força esmagadora atinge Charles. Apesar disso, Charles reúne toda a sua determinação e levanta-se, mantendo-se consciente. Defesa da equipa de cabelo verde grita com Charles, exigindo que desista para não ser mais atingido. John leva um soco no nariz e regozija-se com a sorte de aproveitar a oportunidade. Balança e atinge o defensor com toda a força, fazendo-o voar para trás a alta velocidade. Defensor bate no rei, e John nocauteia os dois com um só golpe. John olha para os dois adversários inconscientes e pergunta ao anfitrião se quebrou as regras. O apresentador responde calmamente que não vê problemas. Charles felicita John pela vitória, sem acreditar que realmente venceram. Explica que a eficácia das cartas de ataque depende do número de golpes que o rei recebeu. John elogia Charles pela sua capacidade, referindo que está bem. Mas, de repente, o rosto de Charles muda, percebendo que o jogo ainda não acabou e não receberam uma recompensa. O anfitrião anuncia o último jogo denominado Revolta e Supressão. De acordo com as regras, os dois últimos jogadores já não jogam em equipa. Um torna-se rei e o outro residente. O seu objetivo é derrotar ou forçar o adversário a render-se. Charles não acredita que tenham de se matar e espera outra forma. Mas John interrompe o seu raciocínio dando-lhe uma forte bofetada na cara. Diz a Charles para parar de choramingar e aceitar a realidade de que terão de lutar entre si. John acrescenta que também é uma pessoa muito má. Charles compreende que esta é uma batalha inicialmente desigual, na qual não venceria nem com armas, mas não tem outras hipóteses. John provoca Charles, dizendo que se a sua irmã lhe fosse tão querida, não agiria de forma tão insegura. Charles não percebe o que John quer dizer. John lembra-lhe que prometeu salvar a sua irmã, mas agora as suas verdadeiras intenções estão a ser reveladas. Acrescenta que a sua irmã provavelmente ainda está a enfrentar dificuldades por causa dele e que ainda não tem pressa em ajudá-la. John sugere que a sua irmã já pode estar morta. Charles grita com ele em lágrimas e esmurra-o. John esquiva-se facilmente ao ataque de Charles e diz que é demasiado orgulhoso para lutar com uma criança. Afirma que se Charles conseguir atingi-lo apenas uma vez, ele desistirá. Charles parte para o ataque, e John reflete sobre o facto de o mundo ser cruel. Engana Charles ao continuar a pensar que o desejo ou o desespero por si só não conseguirão nada. Do ponto de vista de John, a única coisa que pode salvar as pessoas de quem gosta ou a si próprio é o poder ou o dinheiro. Conclui que o poder e o dinheiro podem ser resultados tanto do trabalho como do desespero. Charles ataca novamente e consegue esfaquear John. John sorri e diz ao anfitrião que está a desistir. O anfitrião anuncia que o residente desistiu e anuncia Charles como vencedor. Num local seguro, Gyllenhaal cuida dos ferimentos de Charles. Pergunta-se quanto dinheiro Charles recebeu como recompensa. Charles responde que o seu prêmio foi de 700 milhões. John, que perdeu 200 milhões de won, não está de bom humor. Walter pergunta a John se perdeu o último jogo de propósito. João não dá uma resposta específica.
Walter agradece a John, dizendo que graças a ele estará em breve livre. John pergunta se isso garante a liberdade de Charles. Walter responde que Charles já tinha o dinheiro, mas agora estabeleceram uma condição adicional. Walter explica que, de acordo com a condição, Charles deveria ficar em primeiro lugar, caso contrário, não veria a liberdade. Acredita que Carlos ganhou 700 milhões e liberdade, mas tudo parece uma piada terrível, porque alguns passam por testes adicionais, enquanto outros recebem liberdade imediatamente. Walter acrescenta que tudo é decidido pelo organizador, que tem habilidades de hacking que podem paralisar todo o sistema nacional. Lembra a John que hoje salvou alguém deste inferno. Walter pergunta então a John como pode transferir os 400 milhões, oferecendo as opções de transferência bancária, dinheiro ou barra de ouro. John sonha com barras de ouro, imaginando-as tão magníficas como nos filmes e séries de TV. Walter coloca à sua frente 5 barras de ouro brilhantes, cada uma das quais vale 80 milhões. John está muito feliz porque o ouro parece ainda melhor do que ele esperava. Gyllenhaal comenta com Charles que John é muito obcecado por dinheiro, mas Charles chama-lhe simpático. Charles acrescenta que John, por vezes, age de forma um pouco estranha. John vira-se para Charles e elogia-o, chamando-lhe grande sujeito. Acrescenta que se não ajudar a encontrar a irmã, pode ligar e o John vai certamente ajudar. Um pouco mais tarde, Gyllenhaal leva Charles e John e despede-se deles, acenando ao rapaz. Walter volta a perguntar a John se gostaria de se juntar, mas ele responde que ainda é ganancioso por dinheiro. Walter ri-se e vai-se embora, prometendo que um dia voltará e voltarão a conversar. John deseja-lhe sorte, cuidando dele. 6 dias depois, John conduz um carro caro até um hotel de luxo. Durante este período, John atualizou o seu estilo, vestindo um fato novo e exibindo um relógio caro. Está sentado no bar, a desfrutar de jazz e a pensar que ainda tem 1,5 bilhão de won na sua conta. John calcula. O ouro vale 400 milhões de won, e o carro e o relógio roubados ao patrão valem outros 300 milhões. Depois chega à conclusão de que o seu patrimônio líquido é de cerca de 2.000 milhões de won. Mas os seus pensamentos são interrompidos por uma rapariga bonita, que conheceu há alguns dias. John acha que ela é a primeira pessoa da alta sociedade que conheceu. E tudo acabou melhor do que ele esperava. Ele observa que, para além do interesse cultural e da comunicação, foi atraído pelo sorriso sincero dela. A menina sorri docemente e pergunta-lhe por que não cede às suas tentações. John pergunta-lhe nervosamente o que ela queria dizer, mas ela limita-se a sorrir, pensando que ele não a tinha compreendido. Ela agarra-lhe a gravata e diz que está demasiado embriagada para voltar para casa sozinha. Sem resistir, João aceita acompanhá-la e fica maravilhado com o luxo das construções locais durante o passeio. Ele examina a casa, percebendo que um apartamento custa pelo menos 1.000 milhões, e pergunta-lhe se ela mora lá. Recebe uma resposta afirmativa. De repente, começa a chover intensamente, e ficam com a pele molhada. A menina apanha John pela manga e convida-o a ficar com ela até a chuva parar. Poucos minutos depois, John encontra-se subitamente numa cama macia. A sua namorada sobe para cima dele de brincadeira e John diz que ela está um pouco bêbada. A menina olha para ele e ri-se, e afirma que está absolutamente sóbria, pedindo-lhe que tire os óculos. John agarra a mão da rapariga e deita-a cuidadosamente na cama, pairando sobre ela. A rapariga olha-o surpreendida, mas sorri, dizendo que não estava à espera de tamanha pressão. João pede-lhe que pare de brincar. No entanto, ela fecha os olhos, sussurra-lhe para esquecer tudo e começa a chorar baixinho, adormecendo rapidamente. Depois desse dia, começa a ligar frequentemente ao John e ele fica muito interessado nela. John admite a si mesmo que costumava trabalhar para reabilitar o seu chefe, olhando para disparates e não fazendo nada de útil. Agora, depois do trabalho, John costuma sair com a namorada. Ele acha mesmo que esses momentos foram incríveis. No entanto, quanto mais havia, mais motivos encontrava para a separação. John decide que esta noite será a última, mas a rapariga oferece-lhe inesperadamente um relacionamento. Chocado com isso, John recusa tristemente. Ela não compreende por que é que ele recusa a oferta de uma rapariga bonita, atraente e rica. John acredita que por causa dele ela poderia ter problemas. Ele agradece-lhe pelo tempo que passaram juntos e vai-se embora, pensando tristemente que a vida dela se poderia tornar um inferno para ele. De repente, John ouve o som familiar de um dispositivo atrás de si. Vira-se e vê a gargantilha da rapariga a dizer que a sua missão falhou. O aparelho informa que ela teve de passar 10 dias numa relação com John sem ser notada. A rapariga olha para John e diz que é tão especial como ele.
Ela pergunta-lhe se está chocado por não ser único, dando a entender que pode ser um novato. Dispositivo dá à rapariga uma nova missão: matar John. John pensa que não devia ter recusado a rapariga, quando de repente uma faca voa na sua direção, da qual se esquiva milagrosamente. A rapariga pega em facas de arremesso e fica feliz por John ter conseguido esquivar-se do seu arremesso. O sistema informa que o seu nome é Jane. John decide não lutar contra Jane no parque e abandona o campo de batalha a alta velocidade. Enquanto foge, pede ao aparelho para trocar um item aleatório. Jane vai procurar John à floresta, dizendo que ele a devia ter avisado sobre o seu treino. Admite abertamente que precisa de um homem forte, e se John for mais forte do que ela vai gostar muito dele. Ao ouvir sons suspeitos, Jane lança um leque de atirar facas aos arbustos, mas não encontra ninguém. De repente, John aproxima-se e atira o casaco a Jane para distrair a sua atenção. Jane corta rapidamente o blusão e ataca John, mas este intercepta a faca dela com luvas novas. Recuando um pouco, John pergunta a Jane o que fará se ele ficar mais forte. Ativa a função de choque nas luvas. Jane fica surpreendida ao descobrir que dispositivo útil John tem, e ele questiona se ela estava a fingir os seus sentimentos. Jane pergunta a John por que é que ele está a perguntar isso. Porque já está tudo claro. Com uma lágrima a cair, John diz que por brincar com os sentimentos será castigada com 50.000 volts. Jane admite que está impressionada com as suas capacidades e dispositivos. No entanto, acrescenta que os brinquedos dele não ajudarão se ele não a conseguir apanhar. Jane desaparece no ar, e John tenta ouvir de ouvido onde ela vai lançar o seu próximo ataque. Jane prepara-se para atacar, e diz que num jogo onde todos arriscam a vida, ela é a principal assassina. Jane revela que cresceu como uma assassina contratada que nunca falhou num único trabalho, e ganhou o pseudônimo de Alcaçuz, como uma flor que simboliza a morte. John consegue interceptar todas as facas que lhe são lançadas. Um sorriso surge no seu rosto e atira as facas para trás, atingindo a árvore ao lado de Jane. Diz que não adianta essas transferências e pergunta se ela vai continuar. Jane admite que John a surpreende e corre para o combate corpo a corpo. John e Jane tentam habilmente surpreender-se a si próprios, cometendo erros, mas nenhum deles consegue. John tenta agarrar Jane, mas ela dança, impedindo-o de concretizar o seu plano. Não tendo sucesso, Jane dá um salto para trás, dizendo que se está a divertir tanto com ele que é uma pena matá-lo. De repente, Jane oferece uma discussão a John, surpreendendo-o com uma súbita mudança de humor. Ela diz que se ele ganhar, ganhará um apartamento no valor de 6.000 milhões de won, e, se ela ganhar, ele tornar-se-á seu escravo. Jane acrescenta que isto pode ser visto como um jogo e ele pode ceder se quiser. Jane repara como John muda numa fração de segundo e ela treme. A perspectiva de um apartamento de 6.000 milhões de won desperta poderes ocultos em John. Num ápice, desaparece no ar e aparece logo atrás de Jane. Milagrosamente, consegue esquivar-se do ataque e 50.000 volts vão para o chão junto a ela. John exige a Jane que lhe dê o apartamento, olhando-a com um desejo terrível. Pela primeira vez na sua vida, Jane sente um medo real e perde brevemente a compostura. No entanto, depois de se recompor rapidamente, ela decide atacar e atira as facas para a frente. Jane admite que teme a criatura assustadora que John possa ser se fosse um assassino. Entretanto, John atira facilmente fora as facas dela com a ajuda das luvas e corre na sua direção. De repente, Jane percebe que John é o homem que merece conquistar o seu coração. Percebe que está a ver um homem muito mais forte do que ela, e um rubor surge no seu rosto. Com um sorriso feliz, Jane diz a John que está a desistir, mas ele responde que isso não é uma opção para ela. Um choque elétrico atinge o corpo de Jane, fazendo-a perder os sentidos. Ao acordar, encontra-se no seu apartamento e questiona-se como foi parar a casa. É recebida por John, que comenta sarcasticamente que ela está agora em casa dele. Jane diz que vai transferir a propriedade, mas estabelece uma condição. João pergunta que condição ela deseja impor. Jane diz que a única condição é viverem juntos. John fica surpreendido, mas Jane lembra-lhe que o acordo não foi documentado. Acrescenta que poderá ajudá-lo com informações sobre jogos, chamando a esta convivência uma parceria. John pergunta-lhe por que é que ele deveria confiar nela. Jane verifica os preços das rendas da casa, percebendo que voltaram a aumentar. Tendo mudado de rosto, John estende a mão a Jane, concordando com os seus termos. Jane aperta a mão de John, olhando-o com amor nos olhos, e pergunta-lhe se precisam de fazer um acordo de coabitação. John não se importa.
dando início a uma estranha coabitação entre um assassino e um soldado das forças especiais. Passado algum tempo, John recebe a tarefa de encontrar um estudante do ensino secundário chamado Tobias e obedecer às suas ordens. John diz que Tobias gosta de escrever histórias sobre agressores escolares e as suas vítimas. Nas suas histórias, as vítimas tornam-se protagonistas. João fala de tudo isto com segurança porque agora é vítima de violência. Há poucos minutos, John encontra Tobias e os seus amigos disfarçados de estudantes. Decide fingir ser desajeitado, tropeça e cai, fazendo com que a carteira caia da mochila. Um dos hooligans pega na carteira e pergunta a John quanto dinheiro tem e se ficou demasiado rico. Tobias, olhando para João, diz que estava à procura de um brinquedo novo e parece que ela própria o encontrou. John regozija-se mentalmente por ter encontrado Tobias tão facilmente e continua a desempenhar o papel de um nerd, deixando escapar uma gargalhada involuntariamente. Rufia fica zangado porque John se está a rir e decide bater-lhe para lhe ensinar boas maneiras. John continua a fingir ser um fraco, cobardemente encolhido perante o golpe, sintonizando-se mentalmente ao máximo. Deita dinheiro fora à frente dos hooligans e grita desesperadamente, pedindo-lhes que não lhe batam. Este grito assusta o agressor, embora este tente não o demonstrar. Um dos comparsas de Tobias diz que não o vão matar e manda John deixar o seu número para ele ligar mais tarde. John partilha os seus contactos, feliz por ser visto como um alvo fácil. Tobias avisa os amigos que está na hora de ir embora e eles vão-se embora, planeando gastar o dinheiro em bebidas. Tobias acrescenta que tem de conhecer melhor o novo amigo e fazer uma cerimônia de boas-vindas. Passado algum tempo, John e os hooligans encontram-se num apartamento, onde bebem e conversam. Um dos amigos de Tobias pega numa caneca com pontas de cigarro a flutuar e pergunta a João por que é que não bebe. Aconselha John a beber até a última gota, caso contrário, um destino desagradável espera-o. Apontando para o rapaz que está a levar porrada do segundo amigo de Tobias, acrescenta que também não bebeu. Tipo desmaia e outro amigo, Fred, corre e começa a pontapeá-lo, repreendendo-o por ter ousado desmaiar. John mal se consegue conter enquanto observa o bullying brutal. Pega num copo de lama lamacenta e atira-o à cara do agressor, declarando que a sua mão tremia de medo. Rufia, furioso, agarra John pela gravata e ameaça-o de morte. Tobias interrompe-o, dizendo que hoje é um dia importante e não pode fazer disparates. Rufia liberta John e inicia imediatamente os preparativos. Os hooligans continuam sentados no apartamento e ouvem passos a aproximarem-se. Logo um homem de meia-idade entra no quarto e avisa Fred que está em casa. O homem tenta acender a luz e de repente encontra os bullies e John sentados a uma mesa com um bolo e uma vela. Pai de Fred presume que Tobias e os seus amigos são amigos de Fred, ao que confirma que vieram celebrar o seu aniversário. Pai de Fred arrepende-se de não ter comprado o bolo, mas Tobias garante que correu tudo bem. Fred sorri e confirma as palavras de Tobias, garantindo ao pai que não se preocupe. João, observando silenciosamente o que se passa, tenta perceber por que é que Tobias está a fazer esta cena desagradável. Pai de Fred fica feliz por o filho ter bons amigos e aperta a mão de Tobias com gratidão. Enganado, entrega o dinheiro a Tobias, dizendo que deveria ser suficiente para cobrir o custo de um bolo e mais alguma coisa. Tobias recusa, alegando que não o fizeram pela recompensa. Acrescenta que o pai de Fred ganhou esse dinheiro com muito trabalho, sublinhando que o homem é um saco de pancada vivo e assim conquistou o seu respeito. Fred, sentado num banco no telhado, parece pensativo e deprimido. Levanta a cabeça enquanto John se aproxima dele. Fred responde que no geral está tudo bem, mas a sua alma não está no sítio certo. Diz que, embora se sinta constrangido com a situação, está a tentar manter a calma. John explica que foi obrigado a vir aqui por bullies e pergunta a Fred por que é que concordou com tal comportamento dos seus amigos. Fred suspira e admite que há muito tempo que tem medo de estar numa situação semelhante. Conta que Tobias e os seus amigos costumam encenar estas cenas e sente-se na obrigação de os apoiar para não se tornarem a próxima vítima. John expressa compreensão e questiona-se se Fred tem um plano para sair desta situação e melhorar a sua situação. Fred aconselha John a mudar de escola. Caso contrário, Tobias irá importuná-lo até que John se torne o seu fantoche. John pergunta-se qual é a fraqueza de Fred. Fred responde que o seu ponto fraco é a família. Fred explica que a mãe está internada no hospital do pai de Tobias. O tratamento é gratuito enquanto ela e o pai poupam para a operação.
Tem de suportar o abuso de Tobias para poder tratar a sua mãe. John compreende por que é que Fred é forçado a obedecer, mas duvida se conseguirá aguentar durante muito tempo. Fred acrescenta que se mantiver a negatividade dentro de si, simplesmente morrerá de raiva. Diz a Fred para relaxar um pouco, apontando para o seu dinheiro. Na manhã seguinte, John regressa à escola a pensar num plano e a falar sozinho. Jake aproxima-se de repente dele e pergunta-lhe se está preocupado com alguma coisa. John fica assustado e pergunta por que é que Jake está no seu quarto e o que está aqui a fazer. Jane lembra a John que agora estão a viver juntos e olha para ele com amor. Ela acrescenta que ele pode partilhar quaisquer problemas, chamando-o de parceiro de brincadeira. John queixa-se de uma forte dor de cabeça e pede-lhe que não a provoque. Jane percebe que ele se está a preparar para a escola e, em tom de brincadeira, sugere como lidar com o aluno. John responde que esta é uma missão de eliminação e garante que ele próprio pode cuidar dela. Ele verifica o seu telefone. John vê um convite para um encontro de um amigo de Tobias, que dá pelo nome de Marty, e decide que esta é uma grande oportunidade. Jane diz a John que preparou o pequeno almoço e oferece-lhe algo para comer antes de sair, mas John recusa ruidosamente e foge. Jane fica surpreendida com o seu comportamento estranho e brinca dizendo que ele pode estar na puberdade. Num dos portais, Marty pega numa rapariga pela mão e pede-lhe o número para um encontro. A rapariga recusa e ele ataca-a com raiva. De repente, uma lata de bebida voa para a mão de Marty e este larga a rapariga surpreendido. Marty vira-se, perguntando quem fez aquilo, e vê John a caminhar alegremente na sua direção. Marty pergunta a John se está cansado da vida e ameaça espancá-lo pelas suas ações. Mas John decide ripostar e dá um poderoso soco no estômago. Dá uma escolha a Marty. Ou se livra dele ou lhe faz um favor. John acrescenta que pode voltar a bater-lhe para acelerar o processo. Marty concorda, prometendo fazer tudo o que John disser, e pergunta-lhe o que deve fazer exatamente. John atira dinheiro para cima de Marty e diz que ele deve manter tudo o que aconteceu em segredo. Acrescenta que Marty deveria viver a sua antiga vida e agir com naturalidade. John pergunta onde estão os restantes punks e, ao receber uma resposta, ordena que seja levado para lá. Um pouco mais tarde, Tobias diz a João que é a sua vez. Segura Fred e exige que John não espere, mas haja de forma decisiva. John fica parado na pequena garagem a olhar para Fred e pensa mentalmente que Fred tinha razão na última conversa. John recorda como Fred previu que Tobias mais cedo ou mais tarde lhe pediria para bater em Fred e aconselhou-o a não hesitar, pois Fred suportaria tudo. John começa a bater em Fred, em tom de brincadeira, mal exercendo qualquer força. Marty olha para aquilo, não acreditando que John iria bater em Fred tão fracamente. Tobias exige a Marty que dê uma lição a John, e este começa a ficar nervoso. Tobias apercebe-se da hesitação de Marty e ordena-lhe que obedeça sem questionar. Marty está nervoso, olhando horrorizado para John, que está a tentar dizer alguma coisa. Lendo os seus lábios, percebe que John lhe está a dizer para agir normalmente. Em desespero, Marty dá um soco na cara de John, assustado com o seu movimento ousado. John começa a chorar teatralmente e afirma que Marty estabeleceu uma condição. Enquanto Tobias não estiver por perto, John deve dar-lhe o dinheiro, e depois Marty deixá-lo-á em paz. John acrescenta que Marty chamou Tobias de sem talento e disse que John não se devia preocupar. John, em lágrimas, chama Marty de mentiroso desonesto e exige o seu dinheiro de volta. Metendo as mãos nos bolsos de Marty, John tira o dinheiro e espalha-o pelo chão. Tobias acredita facilmente em John e pergunta a Marty por que é que gastou todo o dinheiro sem o seu conhecimento. Marty tenta justificar-se, mas Tobias não o ouve e aproxima-se dele, perguntando-lhe se acha um palhaço. Depois de Tobias ter espancado Marty até ficar em polpa, declara que o seu humor está arruinado e pede ao amigo que resta para limpar a confusão antes de sair. Rufia fica surpreendido com o facto de Marty sempre se ter comportado de forma arrogante e presume que não obteve o suficiente da sua riqueza. Rufia percebe que John está a recuperar o seu dinheiro e pergunta-lhe se realmente ficou com todo o dinheiro de Marty. Acrescenta que pode receber o dinheiro de John e protegê-lo melhor, prometendo que terá mais hipóteses contra Tobias. John oferece-se para dar o dinheiro adiantado e promete acrescentar mais 5 milhões após a conclusão do negócio. Em troca, John pede um pequeno favor ao agressor. Algum tempo depois, John e Fred estão a relaxar num banco, descontraindo-se das suas aventuras. John entrega a sua mala a Fred e este pergunta-lhe o que tem. John responde sem hesitação que se trata de dinheiro para o tratamento da mãe. Fred questiona-se como é que John tem tanto dinheiro,
notando que a relação entre ambos é bastante superficial e o seu comportamento parece estranho. John diz que não pode contar tudo, mas esclarece que só tem muito dinheiro. Acrescenta que admira Fred por sobreviver sozinho, sem apoio. John diz que quer mostrar a Fred que existem pontos positivos no mundo e aconselha-o a gastar o dinheiro na transferência da mãe para outro hospital e a obter um tratamento decente. As lágrimas começam a cair dos olhos de Fred e John diz que quer ouvir a sua história. 2 dias depois, o capanga de Tobias entra no ginásio onde o pai de Fred trabalhava. John encontra-o espreitando por trás de um saco de pancada e fica feliz por ele ter finalmente chegado. John diz ao Rufia que quer treinar e promete 5 milhões se ganhar. Rufia fica surpreendido com os termos e pergunta se João vai mesmo pagar para ganhar. John confirma e acrescenta que o adversário será Fred. Rufia ri-se, declarando que Fred é o seu saco de pancada, mas concorda com a luta na mesma. Aproxima-se de Fred, dizendo que achava que estava em falta algures, e fica surpreendido por Fred estar escondido aqui e a aprender a lutar contra novatos. Rufia acrescenta que não tem motivos para não lutar e espera poder dar um murro na cara de Fred. Os concorrentes entram no ringue e Fred pergunta a John se tudo vai correr bem. John garante que tudo vai correr bem. Rufia lembra-se que ouviu de Fred que o seu pai gere este salão, mas acredita que Fred não lhe fará nada. Rufia ataca, abanando, e declara que vai partir o nariz a Fred. Rufia nem consegue tocar em Fred, apesar de dezenas de ataques. Fred esquiva-se facilmente deles. John observa divertido, surpreendido por o Rufia não perceber por que é que tudo mudou em 2 dias. John acredita que Fred foi forte desde o início e as constantes sovas apenas fortaleceram o seu corpo. Repara nas peras arrebentar no salão do pai de Fred, o que confirma que Fred esteve a conter-se todo este tempo. A mente de John recua a alguns dias, quando Fred revelou que já tinha lutado antes, mas estava com medo da sua força depois de espancar severamente um ladrão. Fred percebeu que as suas mãos podiam matar e depois disso deixou de praticar. John pergunta a Fred se tem algum ferimento do qual se queira livrar. Fred não percebe o que John quer dizer e questiona-se como é possível. John coloca o seu boné de instrutor e diz que a partir de agora, Fred só deverá responder com tanta exatidão às suas palavras. Através de uma lavagem cerebral militar e de um treino brutal, John ajuda Fred a superar o seu medo. Em apenas algumas sessões cansativas, John destrói as inibições de Fred, libertando os seus movimentos. Fred desfere um poderoso golpe no agressor e nocauteia-o. Olha para o seu adversário derrotado, comemorando indiferentemente o seu triunfo. Fred diz a John que agora quer voltar ao boxe. Tobias aparece de repente, declarando que perdeu toda a diversão. Acrescenta que não vem aqui há muito tempo e ainda acha o local nojento. Tobias relata que ouviu falar da transferência da mãe de Fred para outro hospital e lamenta não poder mais gozar com ele. Fred interrompe Tobias, exigindo que se cale e entre no ringue. Acrescenta que é hora de encerrar o mau relacionamento. Tobias entra no ringue e Fred recorda que já foram amigos de infância. Mais tarde, devido a ambições semelhantes, tornaram-se inimigos, esforçando-se por se superarem. No entanto, no final, Tobias e Fred separaram-se finalmente, pois Tobias não conseguiu superar Fred. Tobias começou a sentir que Fred o desprezava, e isso irritou-o muito. Fred insistiu repetidamente que não considerava Tobias inferior a ele, mas isso não melhorou a relação entre ambos. Como resultado, Tobias saiu do salão e viu-se numa ladeira escorregadia. Ex-pugilista, Tobias mostrou-se brilhantemente nas lutas de rua e saiu vitorioso. Foi aí que conheceu 2 rapazes que ficaram maravilhados com as suas capacidades. Tobias soube que Fred tinha abandonado o boxe devido a um grave incidente. Fred foi condenado por superproteção, após um incidente com um ladrão que deixou a mãe no hospital e o pai forçado a fechar o salão. Tobias percebeu que os fracassos de Fred lhe traziam uma alegre satisfação. Enraivecido, Tobias ataca Fred, exigindo que este caia no chão e sofra. Fred suporta todos os insultos e bloqueia todos os golpes de Tobias. Fred recorda o momento em que ele e Tobias se conheceram. Tobias ofereceu-se para que o pai cobrisse todas as despesas médicas da mãe de Fred. Em troca, Tobias exigiu que Fred se tornasse seu brinquedo e lhe obedecesse sem questionar. Quando Fred ficou surpreendido com esta exigência, Tobias avisou que se Fred desobedecesse, a sua mãe não receberia tratamento gratuito. Depois disso, Tobias caminhou em direção à multidão e encontrou o padre Fred, que trabalhava como uma pera viva. Deu o dinheiro ao pai de Fred e voltou para Fred.
Tobias começa a espancar brutalmente o pai de Fred à frente do próprio Fred. Fred fica paralisado, acalmando-se a pensar no bem da mãe, e o pai repara nele. Pergunta a Fred se está surpreendido por o pai estar a fazer algo assim. O pai tenta acalmar Fred, alegando que estas crianças não conseguirão desferir um golpe sério. Entretanto, Tobias rompe a defesa de Fred e acerta-lhe na bochecha. Percebendo que não quer ser mais cobarde, Fred decide agir e desvia o próximo golpe de Tobias. Fred aproveita o momento e dá um poderoso soco no corpo de Tobias, fazendo-o cambalear para trás e cair de joelhos. Ao aproximar-se de Tobias, Fred exige que se levante e continue a lutar. Apesar da sua raiva, Tobias não consegue atacar Fred com sucesso e continua a ser atingido. Fred exige que Tobias se volte a levantar, prometendo poupar a cara desta vez. Tobias diz que se vai lembrar daquele olhar de desprezo, que detesta. Tirando as luvas, Tobias saca de um canivete e declara que vai obrigar Fred a abandonar o boxe para sempre. Fred olha surpreendido para Tobias, que lhe pergunta se estava com medo. Neste momento, João aproxima-se por trás e avisa Tobias que ultrapassou os limites. Tobias vira-se e desfere um soco forte, mas John desvia facilmente. João pega na faca de Tobias, dizendo que quase lhe bateu. Quando Tobias lhe exige que devolva a faca, João tira a dentadura postiça e diz que nem vale a pena ter medo de Tobias. John aproxima-se de Tobias e diz que ele também devia lutar com ele. Em breve não há mais espaço para Tobias viver, e ele implora por misericórdia em lágrimas. João diz que alertou para as consequências e que foi por isso que não se conseguiu conter. Neste momento, John recebe uma notificação de um castigo aleatório por uma missão falhada. Fred pergunta surpreendido a John quem é, o que deixa John um pouco confuso. Sem esperar resposta, Fred presume que John é um profissional e não irá discutir com pessoas comuns. Fred agradece a John por tudo o que fez, lembrando que os acontecimentos de hoje aconteceram por causa dele. John responde que ajudou porque também foi ajudado quando era jovem e convida Fred a agradecer-lhe quando tiver sucesso. John pensa para si que o dinheiro é uma ferramenta para o dono, e para alguns é uma forma de crescer, e para outros é uma forma de começar uma nova vida. Entretanto, o sistema impõe um castigo a John, declarando-lhe uma verdadeira caçada.